Como eu devo orar? Nós já tratamos desse assunto aqui algumas vezes a partir do púlpito. Como é algo que é necessário, nós vamos ver que nós desenvolvamos durante toda a nossa vida. Nunca é demais tratar sobre essa necessidade. Nós temos enfatizado aqui que nós não procuramos, entre aspas, novidades. Paulo diz aos irmãos de Filipos que a mim não me desgosta e é segurança para vocês outros que eu fale das mesmas coisas. Então, como nós somos tendentes a esquecer, a achar que nós já sabemos, não, isso aí eu já sei tudo, é muito importante que nós nos coloquemos no nosso lugar e examinemos a palavra para ver como nós precisamos aprender. E aprender sobre como nós devemos orar. Só há uma base para nós aprendermos, que é a única regra de fé e prática que Deus deixou para nós hoje, que é a sua palavra, a Bíblia. Não há mais nenhuma revelação a ser feita. Esse é um dos pilares da reforma protestante, da genuína igreja. Não tem mais nada a ser trazido. O cânon já está fechado. Deus estabeleceu assim. Infelizmente, a igreja tem errado em muitos aspectos, e um deles é em como orar, porque não fica só com o que a Escritura tem. Nós não queremos novidades em como pregar, ou no que pregar, ou como ser igreja, como muitos querem fazer hoje. Nós precisamos mudar a nossa estratégia para alcançar as pessoas. Nós não temos que mudar nada. O que Deus estabeleceu já foi estabelecido há 2000 anos. E se nós mudarmos, nós vamos inevitavelmente errar. Isso sofrer as consequências. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é de Gênesis a Apocalipse. E mesmo que um profeta surgisse, fizesse, eu já fiquei às vezes pensando nisso. Se um profeta viesse e fizesse de verdade, mas de verdade mesmo, sinais, coisas sobrenaturais, inexplicáveis, que fossem comprovados, mas que essa pessoa trouxesse qualquer coisa que fosse contrária à Escritura, pela graça de Deus, nós rejeitaríamos, deveríamos rejeitar esses sinais sobrenaturais inexplicáveis e ficar com um velho e bom livro, a palavra de Deus. Mas olha, você crê num livro, não tem como provar, não tem nenhuma evidência sobrenatural e de repente vem alguém com essas coisas inexplicáveis. Será que não é de Deus? Se não estiver de acordo com a palavra, ainda que, como disse um pastor Irving Lutzer há um tempo atrás, ainda que algum profeta faça mortos ressuscitarem, mas se Cristo crucificado não for pregado, nós não vamos segui-lo. E nós cremos no sola Escritura, na única base. E essa Escritura, ela ordena àqueles que creem em sua autoridade e inerrância, ela diz: orem, orem sem cessar, orem a todo momento. Orar não é uma opção para o cristão, mas é uma condição de vida. Orar, irmãos, sem orarmos, sem caminharmos, como disse o irmão John Piper, não é possível viver a vida cristã. Sem nós falarmos com Deus, nós não viveremos uma vida que honre e glorifique o nome do Senhor. Infelizmente, em nosso tempo, a igreja ora pouco e, tristemente, é muito triste admitir, mas essa é a realidade da comunidade.
É triste admitir isso. E quando ora, muitas vezes, normalmente, a igreja evangélica ora de maneira errada, porque ora de forma antibíblica. Traz inúmeras novidades, inclusive para a oração. Mas o que é orar? Orar, em termos bem simples, é falar com Deus, é conversar com Deus. E já que é conversar com Deus, nada melhor do que Ele estabeleça as regras de como isso deve ser feito. É Ele quem estabelece como nós devemos conversar com Ele. E como eu devo orar? E essa é uma questão fundamental. E me impressiona a humildade do genuíno apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 26. Fico pensando como é que, se Paulo disse isso, misericórdia, quando... mas vai falar disso, eu já sei como isso aí. É o apóstolo Paulo aqui que está dizendo. E note que ele se inclui. Ele não está falando dos outros, vocês, ele diz dele. Também o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O que significa esses gemidos inexprimíveis? Nós não sabemos. Não é falar em línguas. Não são línguas estranhas. É algo que, como Paulo diz, o Espírito de Deus nos assiste em nossa fraqueza, porque nem orar como convém a Deus, nós não sabemos. Então, de alguma forma, que nós não sabemos, porque a palavra não explica, o Espírito Santo intercede por nós, a nossa oração diante do Pai. De maneira intensa. Gemidos inexprimíveis significa intensamente. Por quê, Paulo? Porque nós não sabemos orar como convém. E se o apóstolo Paulo disse isso, então... É claro que ele não quer dizer, com essa expressão, que ele não sabia orar no sentido de como se expressar. Não é que ele não sabia para quem orar. Não é que ele não sabia quando orar. Quando ele diz, não sabemos orar como convém, ele quer dizer que ele conhece o seu coração, ele sabe das suas intenções, ele fala da sua luta contra a carne, e às vezes as orações nossas, elas são muito pautadas nisso. E Paulo está dizendo, nós não sabemos orar como convém, a tal ponto de, inclusive, ele ter um desejo de ir pregar o evangelho por um lugar, e o Espírito dizer, não, você não vai. Mas como? Eu quero ir pregar, mas você não vai porque eu não quero. Então, nós não sabemos orar como convém, nós ainda temos resquícios de um coração corrupto. As nossas orações, elas estão cheias de nós ainda. E para nós não errarmos, nós temos que buscar o ensino da palavra escrita para saber como orar. E onde na palavra há um ensino claro sobre como nós devemos orar. E graças ao Senhor, nós temos o próprio Senhor nos ensinando. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 13. Quantos de nós não conhecemos a oração do Senhor, ou o Pai Nosso? De cor até. Mas me impressiona, todas as vezes que eu vou ler e meditar, puxa, olha que verdade aqui, olha que verdade aqui. Porque nós não sabemos orar como convém. A gente sabe rezar. Aqui nós temos em Mateus, no capítulo 6, o Senhor tratando da oração. Os discípulos foram pedir para ele, Senhor, ensina-nos a orar. Graças a Deus por isso. Essa deve ser a nossa oração primeira, talvez. Os versículos 5 a 8, e nós vamos trabalhar do versículo 5 até o versículo 13,
Nós vamos dividir essa primeira parte. Dos versículos 5 a 8, Jesus então está falando, diante da pergunta e do pedido dele: Senhor, nos ensine a orar, que ele vai fazer isso em Lucas, porque passagens de Lucas e Mateus são complementares. Jesus então vai responder e diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então, seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles, os pagãos, pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedir. Bom, aí já veio a pergunta, né? Mas se ele sabe, por que eu tenho que pedir? Porque ele ordena que nós façamos isso. E eu creio que é relacional. E eu creio que Deus nos quebranta por meio da oração. Não é que eu vou mudar Deus. Ele vai tratar comigo por meio da oração. Por isso que a oração é um dos meios da graça. É um dos meios pelos quais Deus forma Cristo em nós. E aí eu queria ver com vocês 3 bases em relação a isso que nós estamos tratando no texto. Primeiro é quem pode orar. Eu tratei desse estudo em 2017. Quem pode orar? A pergunta aqui não é quem pode, no sentido de poder, todo mundo pode. O problema é quem realmente Deus ouve. É claro que Deus, aí também a gente tem que explicar, Deus ouve todo mundo. Deus ouve todos os seres humanos que Ele criou. Ele conhece cada ato, cada palavra, cada pensamento de cada ser humano. Nesse sentido, um espírita pode orar, um hindu pode orar, um budista, um religioso, ele pode orar. Mas essas pessoas que não creem em Cristo, elas não são ouvidas. Porque elas não têm conhecimento de Deus, elas não se relacionam com Deus, elas não conhecem a Cristo. Deus ouve, mas não se relaciona. Porque elas não têm um mediador que é Cristo para interceder diante do Pai. Quando Jesus diz lá, quando vocês orarem, ele está falando de um grupo específico, que são aqueles que creem nele. Tanto que ele faz algumas distinções ali. Ele, por exemplo, ele vai fazer uma distinção de que os hipócritas não são ouvidos. Por quê? Porque os hipócritas eles gostam de falar em pé, nas sinagogas, nas esquinas, para serem vistos pelos outros. De quem ele está falando? Especificamente dos religiosos de sua época. E os religiosos de sua época o conheciam? Não, eles crucificaram Cristo. Os religiosos de sua época, com exceção daqueles a quem o Senhor converteu, não conheciam a Deus. Mas eles oravam, e oravam bastante. Só que eles oravam, de acordo com o próprio Jesus, com os fariseus, falando a questão do fariseu, o fariseu, ele orava de si para si, ele não ora para Deus, ele ora para ele. E ele ora para ele para que os outros vejam, olha que espiritual aquele homem é. Por isso eles são hipócritas. E Jesus diz lá que eles já receberam a sua recompensa. Qual que é? Serem vistos pelos outros. Você já recebeu a recompensa da sua recompensa? Todo mundo já viu. Os hipócritas podem? Eles são ouvidos? Não. Os hipócritas aqui são aqueles, e a palavra hipócrita, ela vem do aquele ator. Sabe o ator, né? O ator ele não é o que ele representa. E Jesus está dizendo, os religiosos eles representavam, mas eles não eram aquilo que eles representavam.
Jesus é tão direto em dizer que eles não eram o que eles representavam, porque eles eram, vocês são sepulcros caiados. Por dentro, que é o que importa, é podre, mas por fora é bonito. Então, o hipócrita é que ele mostra uma fachada. Mas ele não pode ser ouvido, porque ele não conhece a Cristo. Ele não tem relacionamento com Cristo. Ele não foi convertido a Cristo. Ele pode até ter o nome de cristão, mas a única coisa que ele recebe das suas orações é serem vistos pelos outros. O segundo grupo que Jesus trata ali são os pagãos. Ele fala, ó, não seja como o hipócrita, não seja como o pagão. O pagão é todo aquele que não crê no evangelho, que tem uma religião, seja ela qual for. E aí, é muito característico de religiões, mantras, rezas, não é? Rezar o terço. Pega lá, Maria, a pessoa não está nem pensando nisso. Pega lá o Pai Nosso. O Pai Nosso, nós vamos ver, é uma oração modelo que o Senhor sabe. Acha que pelo mantra ou pelo muito ouvir, vão ser, ou muito falar, vão ser ouvidos. Rezas, mantras, orações longas, que querem mostrar a espiritualidade, Jesus está falando que esses aí, e que não creem em Cristo, apesar de fazerem orações, não são ouvidos. Aqueles que não creem foram convertidos a Cristo, não são ouvidos. Ainda que rezem uma oração modelo. E aí ele diz para os cristãos, né, os seus discípulos, e nós sabemos que dentre aqueles havia um que não era, e muitos que não eram. Ele diz, os discípulos vão orar, e qual a grande diferença? Vão orar para o Pai. Então só pode ser ouvido aquele que tem o Deus como Pai. Caso contrário, não pode ser. E Jesus é maravilhoso porque Jesus fala, vocês vão no seu quarto, orem ao seu Pai, o seu Pai que vem em secreto e o seu Pai que sabe o que vocês precisam. Não é fascinante? Qual era a distinção de Jesus? Qual a distinção de Jesus com o Deus Criador? Apesar de Jesus ser o Deus Criador, Ele é o Deus Filho e tem o Deus Pai. E Jesus está falando, ó, vocês aqui, meus discípulos, vocês são meus irmãos, vamos orar para o nosso Pai. Não é fabuloso isso? E Ele não está falando para um grupo de perfeitos, Ele está falando para um grupo de pecadores. Deus só se relaciona, então, portanto, com seus filhos. Deus só responde a oração de seus filhos. Deus só ouve aqueles para quem Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Caso contrário, não. E pode rezar ou orar o mantra o dia inteiro. Se não for convertido a Cristo, se não crer no Evangelho, não é ouvido. Você crê no Evangelho? Você tem certeza? Você? Perguntando lá, o meu amigo tem estado do meu lado. Não, você creu no Evangelho. Houve um momento na sua vida que você creu no Evangelho, que viu que era um pecador, separado de Deus, da glória de Deus, condenado por ser quem é, e ouviu que só Cristo poderia mudar você, e ouviu que Ele fez isso por você lá na cruz, morrendo e ressuscitando, derramando o seu sangue, e você creu nisso. E você se arrependeu de seus pecados e recebeu a Cristo como Salvador e Senhor. Creu que lá naquela cruz Cristo morreu e fez você morrer. Você tem certeza disso? Se você não tem certeza disso, nada do que eu vou fazer aqui tem a menor importância e vale qualquer coisa, nem a oração que você faz. Só pode ser ouvido aquele que é filho. Você ouviu o Evangelho se você não crê que o Espírito Santo revele. Quem pode orar, nós vimos. Como então, para nós que cremos, nós devemos orar? Logo no início, Jesus deixa claro, quando vocês forem orar, e aí a gente pode ter como clareza que ele está a partir do princípio que
Ó, quando é assim, vocês vão orar regularmente, vocês vão orar sempre. Todas as vezes que vocês vão orar. E essa é uma ação para a vida. Vocês vão orar, vocês vão falar comigo. É para o resto da vida. Aí ele diz: ore ao seu pai que está no secreto. E aqui, irmãos, apesar de Jesus estar criticando os hipócritas, não é a oração pública que ele está criticando, senão a gente não oraria em público. É importante que nós façamos isso como igreja. Ele está criticando aqueles que não creem, os hipócritas. Ele não é contra a oração em público como igreja, onde nós, como é que eu vou dizer o amém, concordar com o irmão que está orando se eu não ouvi-lo? Ele não está sendo contrário a isso, quando ele diz, vai lá para o seu quarto. O que ele quer dizer é que a nossa oração é a Deus. Eu não vou orar em público, como é que aquele irmão vai pensar, como é que eu oro, se eu falo errado? Não, eu estou falando com Deus. E se eu falar errado, eu estou falando com Ele. É falar com o Pai. Não é fascinante isso? Por que Jesus está dizendo, ore ao secreto? Quem importa? Vai sozinho. Para que importa que os outros vão ver, se vão ver ou não? Vá falar com Ele, a sós com Ele. Irmãos, o que é isso? Comunhão. Irmãos, isso é relacionamento. Irmãos, a fé em Cristo não é uma religião, é um relacionamento com Deus. E orar é uma das expressões deste relacionamento. Por isso que Jesus vai lá no secreto, fala com seu pai, que é quem interessa. Ele não está falando que nós não podemos orar publicamente. Orar é conversar. Sim, com temor, com reverência, mas ainda assim é conversar. Jesus falou assim, não seja como os hipócritas, não seja duas caras, mesmo porque não adianta nada você falar alguma coisa que Deus conhece o seu coração. Abra o seu coração, fale para Ele, se declare, diga onde você precisa dEle, como se houvesse alguma área que você não precisa. Ele diz, não faça como aqueles homens que gostam de ser vistos pelos outros, e aí nós temos isso às vezes na igreja. Não, eu vou mostrar que eu sou espiritual. Aí eu vou orar, daí eu vario o tom de voz. Oh, Senhor, como se isso fosse espiritual. Você sempre fala normal, e aí quando vai orar dá aquele tom de... Não, isso não muda nada. Isso não faz você mais espiritual. Pelo contrário, se você mudar, já vai ficar bem. Fale naturalmente. Você não precisa falar palavras bonitas. Eu aprendi aquele irmão falar uma palavra tão linda para ele. Eu não sei o que ela significa, mas eu vou repetir. Fale, converse. É relacionamento. Quando você está com a sua esposa, deveria ser assim, ou com a sua família, amigos, irmãos, você fala naturalmente. É assim que deve ser com o Senhor. É assim que nós devemos nos aproximar. E é para o Pai. Aí ele diz, quando vocês orarem ao seu Pai, ele vai falar assim, de pedir, que é importante. Aqui é muito importante para o nosso tempo, então. Jesus nos coloca no nosso lugar, um filho pede, não manda. O filho nunca, nem nessa nossa relação humana, manda no pai. Um filho nunca ordena, nunca exige do seu pai os seus direitos. Um filho clama, um filho pede, chora, mas ele não determina. Isso acontece. Ele não profetiza, o que eu estou dizendo vai acontecer. Não, estou falando de Deus. Eu vou diante do Senhor, Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, o Senhor sabe o desejo do meu coração antes mesmo de eu falar, e o Senhor manda eu fazer, então eu estou fazendo. Eu estou pedindo, eu estou me colocando no meu lugar de filho, de submissão ao Senhor soberano, dono da minha vida.
Nós vamos diante do Pai porque Ele é Pai, Ele é Deus soberano, Ele faz do jeito que Ele quer. Então, essa postura de humilhação, ainda que relacionamento nós temos, deve ser de relacionamento, tem que ser de humildade. De nós nos colocarmos no nosso lugar, que é pó. É o que nós somos, pó em pé. Vocês vão pedir e o seu Pai sabe do que vocês precisam. E aqui é assim, o Pai sabe do que nós precisamos, nós não. Entende orar como convém? Senhor, eu gostaria muito daquilo. O Senhor sabe, o desejo do meu coração é aquele. Mas o Pai sabe se aquilo é para mim ou não. Se é aquela hora, ou se um dia vai ser. O Pai sabe, Ele não está dizendo assim, não, o Pai sabe o que eu quero, então Ele vai dar tudo o que eu quiser. Não é isso. Ele vai dizer, muitas vezes, não. Ele sabe do que você e eu precisamos. E às vezes, muitas vezes, é não. É assim com os nossos filhos? Não? Fala, dá tudo que o seu filho pede para você ver a desgraça que você vai causar. Fala, aceite e diga sim para o seu filho, você cria um monstro. E não é força de expressão, vai criar um monstro mesmo. Lembra? Orar como convém, nós não sabemos porque a gente vai pedir coisas para nós. Tiago diz que há paixões que guerreiam nos nossos membros, no nosso interior, e aí então ele diz, nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos para nós. Nós não sabemos orar como convém, a não ser que sejamos quebrantados e tratados pelo Senhor. Nós pedimos por motivos errados. Muitas vezes nós precisamos ser quebrantados e Deus usa a oração para isso. Irmãos, a oração não é para mudar a Deus, mas é para transformar nós. Mas por que não é para mudar Deus? Porque Deus não muda. Deus não muda. Ele não é homem para que ele se arrependa. Ele não vai mudar. Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, Jesus disse. Isso não quer dizer que nós não possamos clamar ao Senhor, insistir. O que ele está querendo dizer, não reze. Não faça de aquilo lá uma rotina. Todo dia a mesma coisa. Eu gosto de pensar, já conversei até com alguns irmãos, imagina no seu relacionamento, todo dia de manhã, oi meu amor, tudo bem? Como é que você dormiu? Aí, oi meu amor, tudo bem? Como é que você... Aí, daqui semana, mas você só sabe falar isso? Onde está a naturalidade do relacionamento? Não é rezar. Não significa que nós não possamos clamar e insistir. É claro que vai haver situações em que Deus vai dizer não, e a gente precisa discernir, e aí parar de pedir. Mas isso é difícil. Há situações em que nós devemos então orar ao Senhor, e às vezes, e eu creio que o Espírito Santo, se nós andarmos com Ele, vai dar-nos compreensão e dizer, meu filho, a minha graça te basta, vai ficar sem receber. Ah, Senhor, então é um motivo de oração, Senhor, então, já que o Senhor não vai me dar, me dê descanso, Senhor, nisso aqui. Me dê alegria, independentemente do que eu estou colocando diante do Senhor. Irmãos, isso não é para a vida? Ah, uma coisa linda. Isso é para toda hora, irmãos. Todo momento. A toda hora. Irmãos, eu chego diante de Pai, muda a minha esposa nesse ponto aqui. Ó, ela precisa ser transformada. Não. Ela tem um coraçãozinho duro ali, assim como você tem o seu. Você tem coisa que você não muda e você vai conviver com ela na limitação dela assim para o resto da sua vida. E vice-versa, é claro. Fica um exemplo do dia. Senhor, eu gostaria tanto que aqui eu fosse reconhecido aqui no meu trabalho, que eu faça... Não, você não vai ser reconhecido, não. Faça para mim, independente para quem está trabalhando. A gente pode pensar em várias áreas do dia a dia da vida. Senhor, eu quero glorificar o Senhor.
mesmo que o que eu estou querendo no meu coração, o Senhor sabe antes de eu pedir, o Senhor me dê não o que eu quero, mas o que é melhor para mim. Não, às vezes. Mas isso não faz parte de uma igreja que hoje determina o que Deus vai fazer. Mas como a nossa base não é o que a igreja está fazendo hoje, como eu falei, é a palavra de Deus, e nós estamos vendo o que a palavra de Deus diz, então Jesus vai ensinar o que nós vamos orar. Lá nos versículos 9 até o versículo 13, diz assim, ele já estabeleceu alguns parâmetros, e aí ele vai dizer, vocês vão orar dessa forma. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu destaquei essas palavras em vermelho que eu não tinha me atentado. É tudo para ele. É dele. É tudo para ele. Segundo o que ele quer, determina, acabou. Não é? Mesmo quando ele pede por nós, Senhor, não perdoa os meus pecados, é que eu preciso do perdão que ele dá. Não deixem cair em tentação, porque é ele que não deixa eu cair. É tudo ele. O que orar então? Orem assim. E aqui, irmãos, não é uma reza, é um modelo. E é claro que é o Senhor Jesus que está dizendo, então nós devemos considerar. E ter aquele como base, eu posso falar essas mesmas coisas, mas com outras palavras. Nós temos um norte que o Senhor estabelece. E ele começa falando Pai, ore ao Pai. Ore ao Pai. Porque Ele é nosso Pai agora, se nós cremos em Cristo. É claro que nós, muitas vezes, muitos de nós tivemos, humanamente falando, péssimas referências de Pai. Mas ele não falando de Pai, do Deus amoroso, gracioso e misericordioso para conosco. Pai nosso. Nós enfatizamos que só aqueles que creem em Cristo e que têm Deus como Pai é que pode orar. E o que fascina é que Jesus está falando para aquele bando ali dele. E a gente sabe da história deles, é todos perfeitos, né? Jesus só escolheu a nata. Não. Escolheu pecadores, mas ele já está falando, nós somos irmãos. Ora ao nosso Pai. Vocês podem orar ao meu Pai, que é Pai de vocês. Isso não dá alegria? Puxa, que maravilhoso. Outra coisa, se você tem a Deus como Pai, nunca mais vai deixar de tê-lo como Pai. Não dá para ser filho hoje, amanhã, porque eu cometi esse ou aquele pecado, eu não sou mais. Por mais que eu não queira, o Daniel, a Mariana e o Davi, que eu não quisesse que eles fossem meu filho, não tem possibilidade deles deixarem de ser meus filhos. E essa relação é exatamente a mesma com Deus Pai. Se nós cremos em Cristo e Deus é nosso Pai, não acaba. É para sempre. Jesus começa, santificado seja o teu nome. Primeira expressão que o Senhor então nos ensina a dirigir ao Pai, o Senhor é santo. Em um tempo que hoje fala só do amor de Deus, e o amor de Deus que é falado hoje não é o amor bíblico, Jesus coloca em primeiro ponto a santidade do Pai. Irmãos, isso deve nos colocar em humilhação, porque nós estamos falando com Deus santo, e nós não somos. Fora de Cristo, nós estamos falando com Deus que não pode ver o mal. Imagina. Então, santificado seja o teu nome, Senhor. Senhor, tu és santo. Onde esse santificado pode se apresentar? O que elas pode significar?
Primeiro que Deus é absolutamente, totalmente santo. Ele não tem nada a ver com o pecado de qualquer espécie. E se nós então estamos em pecado, por isso que Ele vai tratar de perdoar, porque nós precisamos orar e pedir, tem misericórdia, Senhor. Santificado seja o teu nome, tem implicações que nós devemos louvar a Deus e adorá-lo como Ele é santo, com reverência e com temor. Hoje é impressionante como pastores usam linguagens chulas e que não deveriam nem ser mencionadas fora da reunião, na igreja. Que querem mostrar essa, não, eu estou bem com Deus. E aí fala um monte de asneira. Nós temos um relacionamento com Deus, é pessoal, é relacional, mas é de temor, Ele é Deus santo. Nós não podemos perder nunca o equilíbrio para isso. Santificado significa que Deus deve ser santificado nos seus filhos. A expressão do Deus Santo deve se manifestar em nossa vida de santidade. Ele deve ser honrado e glorificado na minha vida. O irmão John Gill, ele comenta sobre isso, ele diz assim: Deus é santificado implantando graça e santidade nos corações de seu povo, restaurando a pureza da sua adoração, difundindo o conhecimento de si mesmo no mundo, se vingando dos ímpios. Tudo isso é ser santificado. Ele é santificado quando tememos, cremos nele, invocamos seu nome com reverência, submetemos-nos à sua vontade, reconhecemos suas misericórdias, consideramos seus mandamentos e ordenanças e vivemos uma vida e falar santo. Santificado seja o teu nome, é isso. Então não dá para, não, de qualquer jeito, não. Requer santidade de Cristo em nós. Venha o teu reino, ele diz, seja feita a tua vontade na terra e no céu, ou como é feita no céu. Em que sentido vem o teu reino? Senhor, manifesta o teu reino onde? A começar na minha vida. No meu viver, onde eu estou, na minha casa, com os meus irmãos, onde o Senhor colocar, usa-me para manifestar o seu reino. Ele não falou, meu reino está em vocês. Manifesta, Senhor. E aqui entra a tua vontade, não a minha. Jesus orou isso antes de ir para a cruz. É fascinante, isso é para nós aprendermos. Jesus é Deus, Ele está ali, Ele veio para morrer. Mas como Ele pede para não ir para a cruz? Nós não entendemos. A ênfase é que Ele, como homem, na sua limitação como homem, Ele clama, mas Ele não seria atendido. O ponto todo da oração do Senhor Jesus é mostrar para nós, Senhor, eu quero isso, mas Senhor, faz a tua vontade, não a minha. Faça a tua vontade. Pai, a minha vontade é essa. Mas, Pai, faz a sua, porque ela é boa, agradável e perfeita, porque eu não sei orar como convém. Irmãos, como nós precisamos aprender com isso? Como nós precisamos aprender a orar como convém? Senhor, o Senhor sabe o desejo do meu coração. Eu já lhe pedi. Mas agora, Senhor, eu te peço que se não for a vontade sua, a minha vontade, Senhor, me mostre, me dê descanso e me conceda a sua graça para te louvar, mesmo que o Senhor não faça aquilo que eu quero. No quê? Em tudo. Em tudo na vida. Nós não cremos na soberania de Deus, então nós devemos agir conforme o que Ele estabelece. Hoje eu estava conversando com um irmão que está passando por algumas lutas, ele tem alguns sonhos, desejos, mas Deus está falando não até aquela hora. E aí? Eu falei, então eu creio na soberania de Deus, então
crer na soberania de Deus significa que agora, nessa hora, Deus não quer que você muito deseja aconteça. E é algo nobre. Mas Deus não quer. Ah, mas eles estão errados lá. Deus governa o universo, a vontade deles lá está debaixo do governo dele. Deus não podia mudar? Pode. Então Deus não quer. Ele não vai querer nunca? Não, agora ele não quer. E pela graça a gente estava conversando e estava percebendo isso. Receba a vontade de Deus sem murmurar. Misericórdia. Misericórdia é essa desgraça da murmuração. Murmuração. E nós somos tendentes a isso. A hora que eu coloquei, eu destaquei essa misericórdia, eu coloquei aqui para eu falar para mim. Quantas vezes eu já não fiz isso? Tem misericórdia, Senhor, de murmurar contra a sua soberana vontade, que é o melhor para mim. A dor pode continuar. O Senhor vai dizer, não, mas o Senhor me ajuda a aceitar a sua vontade com graças a Ti, louvando o Seu nome, em tudo dando graças. Paulo disse, ele pediu ao Pai que o livrasse, e o Pai disse, não. O Senhor disse, não, você vai ser aperfeiçoado na sua fraqueza, o meu poder vai ser aperfeiçoado em você. Ah, Senhor, então louvado seja o Teu nome. Ué, ele mudou da noite para o dia o que ele queria? Não, ele queria aquilo lá, mas ele entendeu que Deus tinha um propósito diferente. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Aqui a gente poderia tratar de tantas coisas. Primeiro, é hoje. E amanhã? Não, hoje. Mas amanhã? Não, é hoje. Basta cada dia o seu mal. Eu estou no governo, você não sabe se nem está vivo daqui a meia hora. Hoje, Senhor, então dá-nos. Nós podemos orar por necessidades. O Senhor está nos ensinando. O além disso, não. Nós podemos pedir? Sim, mas Ele não está ensinando a gente a orar sobre isso. Então a gente deve considerar. O pão nosso é o que comer e o que vestir. Você está contente com isso? Celular novinho. O meu quebrou, puxa, precisa de um celular novo, tal, e de preferência um que tire foto, que desfoca o fundo. Deus não nos prometeu nada além da nossa necessidade. Ele pode conceder? Sim, Ele concede. E convenhamos, cada um de nós aqui, quantos de nós só tem o que comer e o que vestir? Eu e vocês que cremos no Senhor, temos alguma coisa a mais? Sim ou não? É a graça dEle. E essa, então, deve ser constante. Perdoa os nossos pecados, assim como. Essa parte assim como é a mais difícil, né? Senhor, perdoa os meus pecados como eu perdoo a minha esposa, como eu perdoo os meus filhos, como eu perdoo aquele irmão. E você sabe que isso é condicional. Se eu não, entenda isso, você que professa a Cristo. Se você disser, eu não perdoo, você precisa rever se você crê em Cristo. Eu não perdoo, não pode ser dito jamais por um cristão. Você pode dizer, é duro, meu coração é durão, eu tenho dificuldade, porque eu sou cheio de justiça própria. É difícil perdoar, você pode dizer isso, mas dizer eu não perdoo, não pode. Porque se você disser e morrer dizendo isso, você não vai para o céu, não. Ah, você não sabe o que ele ou ela fez. Você sabe o que Cristo fez por você? Se nós cremos, toda a minha justiça própria, olha que eu vejo que Cristo fez por mim, não tem como eu querer continuar me justificando.
perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados. Jesus está ensinando a orar, ele não está dizendo que ele tinha, obviamente, ele está falando para nós. E isso é: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Eu estava conversando com esses irmãos ontem, e aí eles comentaram a respeito de um irmão, e eu fiz uma crítica, mandei agora a você, falei assim: irmão, eu quero pedir perdão para vocês, da crítica que eu fiz àquele irmão lá. O meu parecer, a minha percepção em relação àquele irmão não vale absolutamente nada. Eu não conheço o coração dele. Jogue fora a minha percepção. Percepção é uma palavra bonita para julgamento. Nós, irmãos, precisamos a todo momento: Senhor, tem misericórdia, perdoa os meus pecados. Mas já não foram todos perdoados na cruz? Sim. Mas Jesus está dizendo: diariamente vá diante do Pai: Pai, me perdoa, eu pequei aqui com a minha esposa. E quando envolve alguém diretamente, é para o pai, para a esposa, para o filho, para o irmão. Eu falei já com o Senhor, tá bom, né? Não. Quantas vezes as misericórdias do Senhor se renovam? Quantas vezes Ele perdoa? Tristemente nós pecamos e precisamos clamar misericórdia ao Senhor. Mas Ele disse lá: não nos deixe cair em tentação. Quando eu peço perdoa os meus pecados, significa que eu caí na tentação. Eu caí na tentação de maledicência, eu caí na tentação da ira, de falta de domínio próprio, eu caí na tentação de olhar com um olhar impuro, eu caí no pecado. Aí eu vou diante do Senhor, e Senhor, tem misericórdia. Mas o poder de Cristo é não somente para perdoar, mas Senhor, eu pequei, eu fui perdoado, o Senhor esquece, não permita mais, Senhor, que eu peque aqui. E quantas vezes eu vou orar isso? Eu vou orar isso para o resto da minha vida, até que Ele conceda a vitória. Já compartilhei com os irmãos, é com tristeza que eu falo isso, especialmente com homens, de irmãos que vieram falar comigo, questão de pornografia, por exemplo, que é uma desgraça. E durante muitos anos eu caí nesse pecado, mas pela graça de Deus, o Senhor tem misericórdia, não permita. E o Senhor concede vitória, irmãos. Ele é poderoso. Então quando eu pecar, você pecou e eu pecamos porque nós quisemos. Mas Senhor, então não deixa eu pecar. Eu estou citando todos nós estamos em tantas áreas que precisamos ser tratados e orar ao Senhor: Senhor, não deixa, porque eu não tenho força em mim. Eu não tenho condição de vencer qualquer tentação. Senhor, não me deixa cair em tentação. Nós aprendemos um pouco como orar. Lembre, não é uma reza, mas nós temos vários pontos aqui. Que o Senhor nos dirija, nos ensine, nos capacite a orar a Ele, a falar com Ele. Irmãos, nós precisamos falar com o Pai mais. Precisamos dEle, para que Ele nos conceda a sua graça, para que nós possamos viver para Ele. Amém?